Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Tema da nossa aula de hoje, dando continuidade à ética profissional, Nós vamos falar da necessidade da ética. Nas nossas aulas passadas, nós abordamos o que seria ética, que seria justamente nesse comportamento, essa noção do que seria o certo, do que seria o errado, a forma de agir, a forma de ser, de falar, de se expressar, de respeitar o outro, tá certo? Então, por que a ética ela é tão importante, tá certo? Nos dias de hoje, jornais, revistas, programa de televisão, redes sociais, bate-papos com os amigos, é bastante comum tratarmos da importância de uma sociedade mais ética, não é assim? Sempre estamos em busca de uma sociedade ética, tá? Com isso, surgem alguns questionamentos. Por que a ética é tão importante na minha vida? O que eu ganho tendo uma postura ética? Será, pessoal, que você perde se você agir dentro de uma postura ética? Que nós falamos aqui que a ética ela tem tudo a ver com a minha forma, de ser, tá certo? Daquilo que eu quero, daquilo que eu posso, daquilo que eu tenho. Como eu vou me colocar muitas vezes diante dos questionamentos, das situações? Se isso é certo, se isso é errado, se eu devo agir dessa forma ou não, tá? E nós vamos perceber que a ética é sim importante na nossa vida. E que desde os primeiros pensamentos filosóficos, nós temos aí Sócrates e Platão. Ele diz que a ética esteve interligada ao sentido do bem, da virtude, do valor dos indivíduos, da educação para a justiça, da busca por uma sociedade mais justa. Ao nascer, nos deparamos com regras de comportamento em nossas famílias. Aprendemos as primeiras lições de valores morais com nossos pais, não é assim, pessoal? Eu creio que tanto você quanto eu, na nossa família, tá? Os nossos pais nos dão educação de valores morais, de valores éticos, de como nós devemos nos comportar nos ambientes, seguir aquelas regras sem haver o desrespeito, nem a quebra delas. Nós aprendemos valores morais que vai nos levar para a vida toda. O que eu devo fazer, de que forma eu devo agir? Será que é correto na hora de se tomar essa atitude, essa decisão? Será que eu posso pegar algum objeto que não é meu, mas é do outro? Comportamentos que nós nos deparamos com eles ao nascer. E a nossa família nos embute isso, nos ensina o que seria para fazer corretamente, o que não. O que seria ético, o que não seria. O que seria moral, o que não seria. Tá certo? Em nosso país, ouvimos muito falar do jeitinho brasileiro. Quem de vocês não já ouviu falar do jeitinho brasileiro, Este dito popular busca justamente justificar atitudes antiéticas, que são contrárias à cidadania. Nós falamos na aula passada da ética profissional, que é muito importante no seu ambiente de trabalho você se manter ético. Lembra que nós falamos do sigilo, do respeito, não foi assim? Da obediência às pessoas que estão acima de você. Então, a cidadania, para se exercer essa cidadania, tá? Eu preciso ter atitudes éticas. Eu não posso estar me justificando com atitudes antiéticas, tá bom? Aí, esse jeitinho brasileiro é justamente isso, atitudes antiéticas. Eu vou dar um jeitinho aqui, para que eu não venha fazer o que seria certo. Por exemplo, o gato na luz. O que é isso, professora? Quando a Coel se corta a luz, eu vou lá, ligo na marra. Tá certo?
É importante ressaltar, né, que esses atos simples, tá, são antiéticos. Por exemplo, jogar lixo no chão, não respeitar as filas, estacionar em vagas exclusivas, muitas vezes para deficientes ou idosos, as pessoas tendem a fazer isso, nem são idosos nem deficientes, são atitudes antiéticas. São mais do que falta de educação. Essas atitudes invadem o espaço coletivo e ultrapassam o limite da individualidade. Portanto, são atitudes antiéticas, pessoal. Eu não posso desrespeitar as outras pessoas quando eu cheguei em uma fila, eu preciso esperar a minha vez. Eu não posso ocupar a vaga de um deficiente se eu não sou deficiente. Então, isso, pessoal, são noções, isso são educação, são valores que nos são ensinados desde a infância, tá? Pela nossa família. E que nós devemos, sim, absorver esses ensinamentos. Quando os princípios éticos são seguidos, acontece uma convivência mais harmônica na sociedade. Já pensou uma sociedade onde as pessoas não se respeitam, uma sociedade onde as pessoas quebram as regras direto, onde as pessoas não agem com ética, fazem o que querem, da forma que querem, da maneira que querem? Nós temos sim a liberdade para fazer muitas coisas na nossa vida, mas o nosso comportamento deve ser sempre regido pelos princípios da ética. Será que realmente é certo isso? Será que eu posso fazer desse jeito? Ou não é correto fazer dessa outra forma? Sempre avaliando, pessoal, os valores éticos, tá? Sempre trazendo ao nosso pensamento aquilo que foi nos ensinado na nossa casa, pelos pais, pelos avós. Devemos considerar de que maneira a ação tomada irá impactar na vida dos demais indivíduos da sociedade. O que é que vai acontecer com a minha atitude antiética na vida das pessoas? Onde na minha tomada de decisão, na minha hora de agir, eu não ajo corretamente, o meu comportamento não é um comportamento adequado para uma sociedade, para se conviver com pessoas. Eu não estou muitas vezes preocupado com o que os outros vão dizer ou pensar, mas tem que se preocupar sim com os princípios da ética. Há necessidade sim da ética em todo e qualquer ambiente que nós venhamos a frequentar, seja na escola, precisa ter atitudes éticas, na sala de aula, na comunidade, na igreja, no ambiente de trabalho, em casa com a família também. Eu não posso sair falando tudo que eu penso na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Eu não posso ali, pessoal, agir de uma forma antiética, desrespeitando ninguém. A forma com que o indivíduo age em sociedade determina se ele é uma pessoa ética ou antiética. Diga um exemplo aí, professora, vamos lá. A forma de uma pessoa não vai determinar se ela é uma pessoa ética ou antiética? Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, tá? Estou no meu ambiente de trabalho. Ali alguém me faz uma confissão de alguma coisa e me pede segredo, me pede sigilo. Olha, fique só entre nós, tá? Não podemos passar adiante essa informação. Aí a gente concorda. Mas depois eu vou falar. Eu não vou manter o sigilo. Essa atitude foi ética? Não, foi uma atitude antiética. Eu não mantive o sigilo que foi me pedido. Eu saí abordando o assunto e falando. A pessoa é considerada ética quando ela possui um modo de viver considerado socialmente bom. Se alguém me confiou uma informação e pediu sigilo, e eu não atendi aquele sigilo, então eu não sou uma pessoa considerada socialmente ética. Eu não sou visto pelas pessoas como uma pessoa confiável. E para que nós tenhamos um convívio social harmonioso, é imprescindível respeitarmos certas normas,
Essas normas que são pré-estabelecidas pela sociedade na qual nós estamos inseridas. Não é porque alguém mente, eu vou mentir. Não é porque alguém rouba, eu vou roubar. Não é porque alguém frauda alguma coisa, eu vou defraudar. Não é porque o exemplo que eu dei, que cortaram a minha luz e alguém foi lá, ligou essa luz na marca, eu também vou fazer isso. Não, pessoal. Cadê a atitude ética? Vamos analisar aí algumas atitudes antiéticas no dia a dia. E vamos nos perceber aí. Será que eu e você estamos praticando também essas atitudes antiéticas no nosso dia a dia? Por exemplo, você acha certo furar a fila? Você vai para uma fila de banco ou do lanche na hora do recreio e você acha certo passar na frente daquelas pessoas. Você tem costume de furar a fila? Se você tem, saiba que isso é uma atitude antiética, tá? Que você está comprometendo as outras pessoas. Isso também se torna uma falta de respeito. Mas sempre há alguém, né, diante de uma fila que tenta arrumar uma forma de ficar na frente das demais pessoas. Essas pessoas já estavam esperando a hora. Todas as outras pessoas que estão na fila, assim como você, deixaram de fazer alguma outra coisa para aguardar o atendimento. Então, vamos respeitar todos da fila e vamos para o final dela, porque se eu cheguei por último, eu não vou querer ser a primeira. Eu vou precisar respeitar, tá certo? O meu lugar, seja ele lá no final daquela fila. Mas, se eu cheguei por último, a minha posição é lá. Vocês estão vendo? Mas é muito comum nós percebermos essas atitudes antiéticas no dia a dia das pessoas. Ou até mesmo no nosso próprio dia a dia. Cuidado, pessoal. Se você tem esse costume de furar fila, não faça mais isso. Se analise, reflita, tá? Que a forma como você está agindo ela é errada diante das pessoas, diante da sociedade. Está havendo aí um desrespeito. Ok? Jogar lixo em local inapropriado. Você costuma fazer isso, jogar lixo em locais inapropriados? É muito ruim, né? A gente dá pelas vezes se deparar com a sujeira do outro. Até porque aquilo que eu consumo é de minha responsabilidade. O meu lixo é de minha inteira responsabilidade. Eu não posso consumir, jogar aqui, esperar que o outro venha e leve para mim. Além de não ser nada agradável, pois deixa um ambiente com péssimo aspecto. E todo o lixo que é jogado nas ruas, se ali permanecerem, irão direto para os bueiros da cidade. Aí o que acontece? Vai vir as chuvas, os bueiros vão ficar entupidos, as ruas alagadas, aí todo esse lixo suja ainda mais a cidade. Isso vale também para os rios e lagos, né? Na época da seca, tudo que estava no fundo aparece, na época das chuvas ainda recebe as latas, os papéis, os outros objetos que foram jogados ao seu redor. Então, se você tem essa prática de sujar, de jogar o seu lixo em locais inapropriados, não faça mais isso. Isso são atitudes antiéticas. Isso é uma falta de educação, é um desrespeito com as pessoas, é um desrespeito com o meio ambiente. Precisa haver uma conscientização ambiental e uma responsabilidade individual de cada pessoa. Que aquilo que eu consumo, eu tenho responsabilidade com o meu lixo. Eu não posso jogar nas ruas, tá? Eu não posso sair sujando porque a rua é pública. Não. Lembre-se que esse lixo, pessoal, no momento das chuvas vai ser prejudiciais e todo mundo vai ser prejudicado. Não vai ser só você que deixou o saquinho jogado no chão. Não vai ser só você que jogou o lixo lá no bueiro e entupiu. Não é só você o prejudicado. Você não está sozinho, você vive em comunidade, em sociedade. Então, você vai estar prejudicando outras pessoas. Lembre-se disso. Visando a economia, você compra produtos piratas ou frutos de roubo. Isso é sério, né, pessoal? Comprar produtos piratas ou frutos de roubo. Nós sabemos que existe pessoas que têm essa prática,
tá? Que compra pirataria ou sabe que determinados aparelhos, digamos assim, que é muito comum isso acontecer com aparelhos celulares, alguém chegando e oferecendo por qualquer preço um aparelho que custa R$ 2.000, 3.000, né? 1.900, caríssimo, de alta geração. A pessoa chega ali, eu te vendo esse aparelho aqui por 400, é novinho. Aí você nem sabe a procedência, você nem procura saber, não pede a documentação, ou até sabe muitas vezes, mas acaba comprando, tá? Isso é uma atitude antiética. Você está sendo cúmplice. Essa é uma situação muito comum nos dias atuais. Vão querer economizar, né, em relação ao preço do produto. Aí muitas pessoas acabam comprando, tá certo, produtos roubados ou pirateados. Aí, pessoal, mesmo sem saber, vocês estão alimentando ou financiando o crime. Vocês sabiam disso? Quando nós compramos algo pirateado ou frutos de roubo, nós estamos financiando o crime. É mesmo, professora? É. Por isso que é importante saber a procedência daquilo que nós compramos. Nunca comprar nada de roubo. Nunca comprar nada passado por terceiros, sem realmente ter a credibilidade, a certeza, a documentação. Até porque a gente conhece as pessoas, né? Conhecemos muitas vezes as índoles de quem está ali nos oferecendo. E nós deixamos de comprar, pessoal, os produtos originais. Eu sei que são caros, os CDs, as músicas, os livros, né? Aí vamos procurar, às vezes, comprar brinquedo para os filhos pirateados, brinquedos falsificados, que não vai garantir a segurança da criança. Aí compramos esses produtos e nós estamos tirando do autor que tanto gastou para a produção, tá certo, daquele produto, que tanto se empenhou, porque outras pessoas foram lá e falsificaram. Já pensou? Você é um estilista, vou lhe dar aqui uma comparação. Aí você cria uma roupa e essa roupa vira moda. Só que vem alguém que também é estilista ou costureiro, tá? E falsifica lá o teu produto, a tua produção. Como é que tu vai se sentir? Aí a pessoa que falsificou, se tu vende aquela roupa por R$ 300, a pessoa vai vender por 150. Você acha que vai vender mais? A de 300, a de 150, a de 150, mesmo sendo falsificada. É isso que nós chamamos do jeitinho brasileiro. As pessoas nunca procuram, tá, a forma correta de agir, de fazer. Sempre tá procurando lá, né, é a economia em cima do preço, mas sem procurar saber a procedência e a coisa correta. Então, temos que ter cuidado com isso aí. São atitudes antiéticas. Veja mais algumas atitudes que são antiéticas e que precisam ser evitadas, né? Por exemplo, trocar voto por qualquer coisa, por areia, cimento, tijolo, dentadura. Isso é antiético. O meu voto, tá? É uma arma que eu tenho, tá certo? Contra os políticos que gostam sim de trocar o voto e que querem me comprar. Se você quer me dar alguma coisa, você pode me dar. Se quiser me dar uma areia, um cimento, um tijolo, pode me dar, mas eu não vou trocar o meu voto. Exerça a sua cidadania corretamente, pessoal, escolhendo ali, elegendo um candidato que você vê que vai ser bom para lhe representar, para representar a sociedade. Agora, claro, a população é pobre, é desprovida, as pessoas passam fome, têm necessidade, seus direitos não são, digamos assim, alcançados, adquiridos, as pessoas estão passando fome, aí acaba, assim, trocando seu voto por qualquer coisa. Mas você que tem um conhecimento, tá? Você que estuda, você que lê, instrua as outras pessoas que não entendem na hora do voto da sua casa, que não venda, que não troque seu voto, porque esse tijolo, esse cimento, essa areia, essa dentadura que esse candidato tá te dando, em troca do seu voto, vai lhe custar muito mais.
Tá certo? Então, quando nós trocamos o nosso voto, pessoal, isso é uma atitude antiética. Não faça isso. Violar a lei do silêncio é outra atitude antiética. Não podemos violar a lei do silêncio. O que não é para ser dito, não é para ser dito. Espalhar mesas de churrasqueira nas calçadas. Gente, a gente presencia muito isso, né? Na nossa comunidade, eu creio que vocês sim, porque eu presencio muito isso. As pessoas vão fazer os aniversários, vão comemorar, acham que são donas das ruas, são donas das calçadas, acham que somente elas têm direito de trafegar naquele local, aí vão se colocar os brinquedos pula-pula no meio da rua, fechando a rua, né? Que não dá mais acesso a carro nem a ninguém de passar. Pega, coloca as mesas e cadeiras nas calçadas e começa ali, né? Uma festa, uma comemoração, impedindo as pessoas de saírem muitas vezes da sua casa, impedindo o carro de passar. Isso é atitude antiética. Cadê o respeito, pessoal, com as outras pessoas? Cadê o respeito com a sociedade, com a comunidade? A rua, ela é pública, sim, mas não é porque ela é pública que eu vou fechar ela só para mim, tá? Nas nossas festas, nós não podemos fechar a rua para ninguém passar. Mas é muito comum, sim, acontecer isso nos bairros. Fazer gato de luz, de água, de TV a cabo. Cortou a água, cortou a luz. Ai, o meu vizinho tem TV a cabo, eu não tenho. Eu vou puxar aqui um bico para minha casa. Outra atitude antiética. E nós nos deparamos com muitas pessoas acometidas disso. Mas não é porque as pessoas fazem que eu vou fazer, tá? Se eu não tenho condição de pagar a minha água e a minha luz, então eu vou viver com a vela na minha casa, tirando água do poço. Porque isso é roubar, e roubar é antiético. Registrar imóveis no cartório no valor abaixo do comprado, muitas vezes irrisórios, né? Só para pagar menos impostos. Sonegação de impostos é outra atitude antiética. Eu não posso registrar algum imóvel, alguma coisa no cartório. Se eu comprei por 1.000, vou registrar por 1.000. Se eu não vou dizer que comprei, né, por menos, para mim evitar pagar os impostos. Até porque quem sonega impostos pode ser preso. São atitudes antiéticas. Comprar recibo para abater na declaração do imposto de renda para pagar menos imposto. Misericórdia, pessoal. Você vai comprar recibos para colocar lá na declaração de imposto de renda para tu pagar menos imposto. Ou vai lá assinar a documentação que gasta isso e gasta aquilo para tu, no final, ser recompensado a mais do que deveria ser. É antiético. Quando encontra algum objeto perdido, na maioria das vezes não devolve. Quem já viu alguém assim? Quem conhece alguém? Quem já achou um objeto na rua, sabe o dono, mas não devolve? A gente está no e-mail à sociedade. Estou aqui em uma Topic, em um ônibus. Ali no meu assento, do meu lado, eu encontro um aparelho, né, de celular. Qual seria a minha atitude ética? A minha atitude correta, que eu fui ensinada quando pequena, na minha educação, de devolver, de entregar ao motorista, para o motorista levar para a empresa e, se alguém procurar a empresa, devolver. Essa seria a atitude correta. Mas quantas vezes as pessoas encontram objetos perdidos e não devolvem? Sabe quem é o dono? Encontra uma carteira com dinheiro, cheio de documento aí, tira o dinheiro, joga-se a carteira do documento, não faz nem o favor de devolver ou de colocar num canto o documento para a pessoa encontrar, sabendo que é difícil a retirada novamente desses documentos. Não é verdade, pessoal? Cada decisão ética tem por trás um conjunto de valores fundamentais. Por isso, pessoal, tente ser honesto, ser íntegro em qualquer situação.
ser tolerante, flexível, ter coragem para assumir as decisões, assumir os seus atos, ouvir as pessoas ou avaliar a situação sem julgá-las antes, ser prudente, educado, fiel, humilde para aprender com os outros, pessoal. Isso sim são valores fundamentais. Cada decisão ética, tá? Está por trás um valor. A honestidade, a integridade, a tolerância, a flexibilidade, a coragem. Assumir as nossas decisões. Se eu errei, eu vou assumir o meu erro. Eu não vou culpar o outro por aquilo que eu errei. Ou eu vou querer jogar a culpa no outro, tá? Assumir nossos atos, sim. Ouvir sempre as pessoas, né? Nunca querer julgar as pessoas antes de saber o correto e o certo. Agir com prudência, tá? Com humildade. Aprender a ouvir os outros. A humildade, pessoal, ela é muito importante, tá? A educação, a fidelidade, né? Um para com os outros. Isso sim, dentro dessas atitudes éticas, esses valores fundamentais, eles têm que prevalecer. Se eu sei que aquele objeto não é meu, então eu não vou usufruir dele. Se eu achei, vou tentar buscar quem é o dono. Agora, claro, não tendo dono, eu achei, não é de ninguém. É diferente, tá? Então, que você possa sempre agir, as tuas decisões sejam pautadas na ética, em valores fundamentais, em princípios morais. Nunca tirar aquilo do outro, nunca roubar, nunca furtar, nunca querer fazer nada por interesses. Tá certo? Sempre pensando, pessoal, no bem-estar do outro, no coletivo. Isso é muito importante. Eu tenho falado muito isso para vocês. Sempre pensar no coletivo, nunca no individual. O político, ele tem que fazer no coletivo. Vai te oferecer um saco de cimento em volta do teu voto, ele tá te oferecendo no individual. E você não pode aceitar, é suborno. Tá? Isso é antiético. Então, que nós possamos realmente, com a nossa aula de hoje, refletir nas nossas atitudes, se nós estamos sendo éticos, ou se as nossas atitudes, os nossos valores fundamentais, eles não estão presentes, nós não estamos sendo pessoas íntegras, se dentro das situações nós não estamos agindo com honestidade, tá? Lembre-se que desde pequeno você recebe uma educação com padrões éticos, que desde pequeno a família ensina o que é o certo e o que é o errado. Aí, quando cresce, você precisa seguir o seu rumo e tomar as decisões corretas do que eu quero, do que eu posso, do que seria certo, do que seria o errado. Avaliar sempre as situações e assumir as suas decisões. Se agiu com atitudes antiéticas, vai agora arcar com as consequências das atitudes antiéticas. Nunca querer jogar para o outro, tá certo? Então, que nós viemos realmente, através dessa reflexão de hoje, né, agir sabendo que há sim a necessidade da ética. Há sim uma importância para a prática desses valores, que eles são importantes no decorrer da nossa vida em meio à sociedade. Que nós viemos agir sempre com ética, tá bom? Nunca querer prejudicar o outro. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as futuras gerações. Uma corrompe a vida e a outra enobrece a alma. Autor desconhecido. Eu vi essa frase e quis compartilhar com vocês, e isso realmente é verdade, né? O mundo não é dos espertos, né? Mas sim das pessoas honestas e verdadeiras. Porque essa esperteza, um dia ela vai ser descoberta, e aí vem a vergonha, tá? Já a honestidade das pessoas, não. Elas vão ser transformadas em exemplos futuros para outras gerações.
Aí sim vai enobrecer a alma daqueles que agem com a integridade, aqueles que agem com a ética, tá certo? Então, que nós possamos realmente a todo momento refletir com as nossas atitudes, se estamos sendo éticos ou não. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.